Então vamos lá, rapaziada, a forma como eu vou te mostrar hoje é o jeito que eu estruturo meu treino full body e consigo maximizar meus resultados de hipertrofia assim. E como eu sei que eu estou maximizando os resultados? Simplesmente porque minha progressão de carga aumentou muito em relação aos meus treinos passados, mesmo o tempo de treino tendo aumentado. Então basicamente minhas adaptações de hipertrofia estão cada vez melhores simplesmente porque a progressão de carga é um feedback do quão bem estamos treinando e nos recuperando. Então basicamente se você está progredindo carga treino após treino por várias semanas, meses, então significa que sim, você está passando por adaptações de hipertrofia e basta ter paciência para ver os resultados no espelho. Então basicamente essa forma como eu faço, não estou falando para ninguém copiar, simplesmente porque métricas como volume, capacidade de recuperação, disponibilidade de treino são métricas totalmente individuais, então não estou falando para ninguém copiar, mas aqui você pode ter um norte muito bom, simplesmente porque eu vou te passar aquilo que é o mais otimizado possível, que eu estou utilizando na minha rotina atual e que consegui maximizar a minha progressão de carga e consequentemente os meus resultados de hipertrofia também. Então vamos lá, rapaziada, eu treino cada agrupamento muscular 3.5 vezes na semana. Então o que isso significa? Porque eu faço um full body dia sim e dia não. Eu consigo fazer isso porque minha academia abre no domingo, mas se você não tem uma academia que abre no domingo, aí você pode fazer tranquilamente apenas um full body 3 vezes na semana. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, e descansar 2 dias seguidos, não tem problema nenhum, você vai estar trabalhando cada agrupamento muscular com uma frequência altíssima. Eu treino todos os agrupamentos musculares do meu corpo de forma isolada com exercícios monoarticulares, exatamente. Eu não estou falando para você fazer isso, até porque vai demandar mais tempo na academia, mas é basicamente o que eu faço para maximizar os resultados, visto que exercícios isolados e monoarticulares têm um melhor recrutamento de unidades motoras do que exercícios multiarticulares. Então, por exemplo, um crucifixo inverso para o seu posterior de ombro vai ser superior a uma remada horizontal, que vai trabalhar além do seu posterior de ombro, o seu trapézio e seus omboides. Lembrando, você vai ter resultados sim excepcionais fazendo exercícios multiarticulares, mas eu apenas escolhi dessa forma para maximizar os resultados. Eu adoto de 1 a 2 minutos de descanso para exercícios unilaterais e de 3 a 5 minutos para exercícios bilaterais. Bom, então agora eu vou falar o meu treino, quais exercícios, quais movimentos eu utilizo. E a primeira coisa que você deve ter em mente é que para treinar um grupamento muscular da melhor forma possível, você deve trabalhar puramente com a função principal dele. Então, como por exemplo, a função principal do seu peitoral medial é a adução e abdução horizontal de ombro. Então, toda vez que seu ombro faz abdução e adução de forma horizontal, ou seja, ele vai para frente, vai para trás horizontalmente, o seu peitoral vai estar sendo ativado completamente. E o mesmo se aplica ao peitoral clavicular. Toda vez que acontece uma flexão e extensão de ombro, quando o seu ombro vai para frente e para trás de forma vertical, acontece uma ativação do seu peitoral clavicular. Então, eu basicamente escolho exercício na qual vai me permitir maximizar a ativação das funções primárias de cada músculo. Então, antes de tudo, em relação à sequência de exercícios, a escolha de exercícios, você deve colocar em primeiro no seu treino grupamentos musculares na quais são os seus pontos fracos, visto que os primeiros grupamentos musculares a serem treinados são aqueles que recebem os melhores estímulos. Então, por exemplo, se o seu bíceps é um ponto fraco, coloca o primeiro exercício do treino de bíceps. E se você não tem ponto fraco, basta você colocar os exercícios que demandam mais do seu sistema nervoso central, que são mais fatigantes e também que são mais difíceis de serem realizados como o primeiro exercício do treino. Então, por exemplo, se você faz um agachamento pesado, é melhor colocar ele ali entre os primeiros exercícios do que entre os últimos. Se você faz um supino pesado, coloca ali entre os primeiros do que colocar entre os últimos. Aí os últimos você deixa os isolados. Isso apenas se você faz exercícios que realmente são compostos e demandam de uma grande capacidade cardiovascular, fadiga no sistema nervoso central, enfim. Então vamos lá. Primeiro exercício do meu treino, eu faço uma série de crucifixo em uma zona de 4 a 7 repetições e aqui eu deixo uma repetição em reserva. Lembrando, eu nesse momento estou fazendo crucifixo de forma unilateral, exatamente porque peitoral é um dos meus pontos fracos e se você quer maximizar os resultados de um ponto fraco seu, uma boa aposta é você trabalhar com eles de forma unilateral, visto que trabalhar de forma unilateral vai ter um maior recrutamento de unidades motoras para aquele determinado agrupamento muscular. Então aqui eu faço uma série para cada lado de forma unilateral, deixo apenas uma repetição em reserva e trabalho puramente com abdução e adução horizontal de ombro. Lembrando, meu cotovelo fica apenas levemente flexionado para tirar a tensão do bíceps, mas também nem tanto para não jogar a tensão pro tríceps, visto que a principal função do tríceps é a extensão do cotovelo e a principal função do bíceps é a flexão. Então eu nem flexiono muito e nem estendo muito. Bom, segundo exercício do meu treino, ainda de peitoral, eu faço uma flexão de ombro para ativar meu peitoral clavicular completamente e aqui eu realizo de 5 a 9 repetições, visto que eu não consigo ter uma estabilidade tão grande se eu realizar uma zona de repetições menor. Aqui eu deixo nenhuma repetição em reserva, visto que é um exercício ligeiramente menos fatigante do que o exercício anterior, e aqui eu realizo de forma bilateral no banco entre duas polias. Terceiro exercício do meu treino são 2 séries de elevação lateral na máquina. Exatamente, aqui eu mantenho uma zona de 4 a 6 repetições apenas, visto que treinar o deltoide com baixas repetições e altas cargas com proximidade da falha e estabilidade, uma das únicas formas de fazer isso é com uma máquina sentado, porque se você tentar fazer isso em pé, você provavelmente vai perder muita estabilidade e consequentemente vai acabar perdendo equilíbrio e a capacidade de produção de força. Então, aqui como eu faço 2 séries do mesmo exercício, eu mantenho 0 repetições na primeira e uma repetição em reserva na segunda. Terceiro exercício do meu treino, eu faço uma série de rosca Scott com halteres. Aqui eu também faço de forma unilateral
unilateral, claro, mantendo uma zona de 4 a 8 repetições. Como é apenas uma série para o bíceps aqui diretamente, eu deixo nenhuma repetição em reserva. E já seguindo aqui no mesmo aparelho, que seria ali um banco 45 graus, eu faço uma série de rosca Scott novamente, porém de forma inversa. Para enfatizar, além do meu bíceps, né, porque como vai ter flexão de cotovelo, vai sim trabalhar o bíceps, porém como alteramos a pegada aqui, vai ter uma maior ênfase no braquioradial, então aqui eu já treinei dois pontos fracos meus de uma vez, que é o meu bíceps e o meu braquioradial. Novamente aqui eu mantenho uma zona de 4 a 8 repetições, e como é apenas uma série, eu não deixo nenhuma repetição em reserva. Sexto exercício do meu treino, eu faço uma série de T-bar roll, exatamente. Aqui eu mantenho uma zona de 4 a 6 repetições, com uma repetição em reserva. Eu digo que eu não faço exercícios multiarticulares, porém aqui eu faço simplesmente porque o próximo exercício do meu treino vai ser na mesma máquina de T-bar roll, porém vou fazer apenas um Kelso Shrugs. Também mantenho uma zona de 4 a 6 repetições. Aqui eu não deixo nenhuma repetição em reserva. Basicamente um Kelso Shrugs, para quem não sabe, é a mesma coisa que um encolhimento com halteres feito para o trapézio superior, porém aqui é um encolhimento do seu trapézio feito de forma horizontal, para trabalhar todas as partes do seu trapézio. Então a única coisa que você faz aqui no Kelso Shrugs, então comprime e descomprime o seu trapézio. Basicamente é isso. É um exercício isolado que vai trabalhar tanto o trapézio quanto o rhomboide. Próximo exercício do meu treino, eu faço uma série de tríceps unilateral cuffed. Basicamente o cuffed, para quem não sabe, é aquela caneleira, né, que muitas mulheres utilizam para realizar coice na polia, mas utilizamos isso para remover totalmente o torque do ombro e da articulação do cotovelo também, e jogar o trabalho 100% apenas para o tríceps, focando na extensão de cotovelo. Então cabe a você querer fazer dessa forma ou não, lembrando, tá completamente normal você fazer, por exemplo, um tríceps com a barra reta na polia, um exercício totalmente comum, vai dar resultados incríveis também, porém eu estou fazendo apenas aquilo que é a base da ciência para recrutar o máximo de unidades motoras possíveis e maximizar os resultados. Aqui eu não deixo nenhuma repetição em reserva e eu utilizo no meu braço que está descansando para estabilizar mais o movimento. E para finalizar o tríceps, eu faço um tríceps francês unilateral com o cuffed também. Aqui apenas para mudar a região trabalhada, né, a cabeça do meu tríceps a ser trabalhada. Lembrando, você pode sim trabalhar as três cabeças do seu tríceps apenas com uma extensão de cotovelo, porém para maximizar a região delas, é muito importante você trabalhar também com exercícios na qual vão alterar a posição do seu cotovelo em relação ao seu ombro e ao seu tronco. Então, aqui, como eu já realizei um exercício de tríceps, eu deixo uma repetição em reserva. Aqui eu esqueci de falar, mas eu deixo de 4 a 7 repetições, de 4 a 7 repetições também. Depois eu faço um desenvolvimento na máquina, porém limitando a amplitude até 90 graus. Eu não deixo nenhuma repetição em reserva e trabalho com 4 a 6 repetições, um peso bem pesado, porque eu gosto de trabalhar dessa forma, mas basicamente eu limito a amplitude até meu cotovelo chegar em 90 graus, simplesmente porque se eu descer muito, o que não é ruim, mas apenas vai aumentar a contribuição do meu deltoide lateral. Eu trabalho de forma com a pegada pronada também, mas aqui o único foco é para maximizar a ativação do deltoide anterior. Então eu não desço muito meu cotovelo, não trabalho com amplitude completa na fase alongada, simplesmente para não trabalhar o meu deltoide lateral em conjunto. Então antes de ir para o meu treino de inferiores, eu faço uma série de crucifixo inverso na polia. Aqui, como eu já treinei ele na remada, eu deixo uma repetição em reserva e trabalho de 4 a 8 repetições. Agora, para as pernas, é bem simples, não tem segredo, eu faço duas séries de cadeira extensora, não deixo nenhuma repetição em reserva na primeira série, na segunda eu deixo uma repetição em reserva, de 4 a 6 repetições é o ideal. Lembrando, aqui, se sua cadeira não te permitir ter um grau de flexão de joelho maior do que 90 graus, ou até 90 graus pelo menos, coloque uma almofada entre seu pé e a máquina para aumentar a flexão de joelho. Depois eu faço uma série de hiperextensão no banco romano, né, 45 graus, para trabalhar meu posterior de coxa de forma completa, deixo aqui nenhuma repetição em reserva, 4 a 8. Depois eu faço uma cadeira flexora, deixando uma repetição em reserva, trabalhando de 4 a 6 repetições, também para o meu posterior de coxa, porém trabalhando em posições diferentes, a primeira na posição alongada, a segunda na posição encurtada. Lembrando, quando o seu número de repetições ele é menor, por exemplo, de 4 a 6, e você vai utilizar um peso mais pesado, você não precisa levar até a falha e nem com 0 repetições em reserva, apenas se você quiser mesmo, simplesmente porque com um peso pesado e com baixo número de repetições, a sua primeira repetição, desde a sua primeira repetição, já vão estar dentro daquelas repetições mais efetivas para hipertrofia, que são as últimas 5 antes da falha. Então, por exemplo, se você faz uma série de 5 repetições com um peso bem pesado, a sua primeira repetição já vai estar dentro das mais estimulantes, então você não precisa ir até a falha, só vai se você quiser e está conseguindo se recuperar de carga fazendo isso. Depois da cadeira flexora, como eu não realizo nenhum padrão de agachamento nem de leg press, simplesmente por preferência pessoal mesmo, para trabalhar todos os músculos envolvidos em um movimento de agachamento, eu realizo uma cadeira adutora. Aqui eu não deixo nenhuma repetição em reserva e trabalho de 4 a 6 repetições também. E para finalizar
finalizar o meu treino, eu faço 2 séries de panturrilha no leg press horizontal, né, com o joelho estendido e fazendo as técnicas que eu utilizei naquele vídeo que eu ensinei pra vocês como treinar a panturrilha. Aqui eu levo de 4 a 6 repetições também e a intensidade de 0 a 1 repetição em reserva. Então basicamente tá aqui o meu treino atual. Lembrando, eu altero a ordem dos exercícios a cada alguns meses simplesmente para conseguir dar ênfase em todos os grupamentos musculares do meu corpo. Então, por exemplo, como agora eu estou dando ênfase no meu peitoral, no meu deltoide lateral e no meu bíceps, no próximo macrociclo, por exemplo, eu posso dar ênfase na minha dorsal, no meu quadríceps, enfim, não importa, vai depender de como estará o meu físico daqui a 3, 4, 5 ou 6 meses. Então vamos para recomendações práticas que vocês têm que fazer e não podem esquecer. Na real, é o que eu faço, né? Então se vocês quiserem copiar, vocês podem copiar. Como vocês viram, eu não chego até a falha em nenhuma série, porém lembrando, se você é iniciante ou não tem certeza de quantas repetições você deixa em reserva, a sua melhor aposta é buscar a falha, porque é muito melhor você errar por treinar com mais intensidade do que errar por treinar com menos intensidade. Então, na dúvida, busca a falha, porque vai ser superior do que você sem querer acabar ficando com 3 repetições, 4 em reserva. Porém, se você já tem ideia de quantas repetições você deixa em reserva, busca uma zona aí de 0 a 2, dependendo de como está a manipulação da sua recuperação, intensidade, seu volume, frequência, enfim. Lembrando, o volume máximo recuperável, de acordo com os estudos para um treino de full body, são 3 séries para cada agrupamento muscular por sessão. Isso significaria que se você fizesse um full body dia sim e dia não, com 3 séries para cada agrupamento muscular por treino, você teria um volume semanal em média de 9 a 12 séries para cada agrupamento muscular. Lembrando, não é porque esse é o volume máximo recuperável que você vai conseguir se recuperar dessa forma. Tem genéticas e genéticas, tem pessoas que maximizam a alimentação e o sono e tem pessoas que não maximizam essas outras variáveis. Então, para mim, o que funcionou melhor é fazer de 2 a 1 série por agrupamento muscular por treino. Se futuramente eu maximizar outras métricas externas, como por exemplo controle de estresse, alimentação, ter um sono melhor, porque meu sono não é tão bom, eu raramente consigo dormir 7 horas e eu sei que está errado isso, eu sei que eu poderia estar dormindo pelo menos 7 horas. Então, basicamente, se eu no futuro ver que eu consigo me recuperar de 3 séries em um treino, eu vou fazer isso, simplesmente porque 2 séries são superiores a 1 e 3 séries são superiores a 2. Estudos provam que 4 a 5 séries não são superiores a 2 e 3, simplesmente pelo acúmulo de fadiga adicional e também porque todas as fibras já foram recrutadas em sua máxima potência. Então, o ideal é você manter de 1 a 3 séries para cada agrupamento muscular, porém, inicialmente comece com apenas uma, e se você sentir que está conseguindo progredir tranquilamente, está acontecendo progressão de carga e você basicamente quer aumentar seu volume ligeiramente, faça 2 séries aí para cada agrupamento muscular, não tem problema nenhum. Bom, minha série de aquecimento eu nem vou falar porque vocês já sabem, simplesmente porque eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre isso, mas enfim, todas as informações que eu precisava falar já foram ditas aqui, e se você quer mais conteúdo didático e científico e nerd, né, sobre musculação, aquilo que realmente funciona, aquilo que realmente vai te dar o máximo de resultado possível, lembrando, você não precisa fazer aquilo que te dá o máximo de resultado possível, mas pelo menos tenta colocar algumas coisas no seu treino, porque nem todas as pessoas vão conseguir, por causa de rotina, individualidades, etc. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, rapaziada, isso me ajuda muito e me deixa muito grato. Se você quer ter acesso ao protocolo de 12 semanas, onde eu passo um treino completamente pronto para vocês de upper lower, mas também ensino a vocês a adaptarem ao full body, o link vai estar aí na descrição do meu site, basta você entrar nele que tá lá o acesso a essa plataforma. Tem inúmeros PDFs, videoaulas, PDF sobre main gaining, alguns vídeos essenciais com algumas técnicas importantes, enfim, tudo que você precisa saber para maximizar os resultados estão lá. É basicamente um curso sobre como maximizar seus resultados de hipertrofia à base da ciência. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo.